pessoal, eu me chamo Maria Vitória. Eu vim aqui trazer algumas dicas para você que está interessado em mudar para São Paulo, morar sozinho, ou você que já mora em São Paulo e quer achar um outro local. Onde eu faço para achar esse local, né? Onde eu busco? Onde eu começo, né? Tem tantos bairros em São Paulo, tanta coisa enorme. Por onde eu começo, né? E eu vou trazer para vocês aqui algumas dicas que eu vivi na minha trajetória. Eu sempre morei em São Paulo, mas depois que eu passei a morar sozinha, eu tive que andar assim como uma andarilha mesmo, que tá buscando algo que nem sabe que precisa e conforme vai passando as experiências, vai entendendo o que realmente se quer. Então, vamos lá. A minha primeira experiência começou, eu vejo até como se fosse uma escadinha, né? Eu fui subindo até chegar nesse local maravilhoso que eu tô hoje, né? É, é um local que eu tenho tudo que eu preciso, tudo que eu coloquei numa lista, eu achei aqui, né? Então foi um bairro incrível mesmo. E, enfim, a minha primeira experiência começou de acordo com o que eu podia pagar. Eu recebia pouco de salário, menos que o salário mínimo na época. Então, alugar um quarto já era algo que ia pesar muito, né? Na época eu morava com a minha tia, eu dividia a cama com ela, então tudo isso chegou uma hora que não estava mais dando, né? Eu precisava ter a minha independência, ter a minha autonomia, então eu precisei me desvincular do local. Então eu fui falando com algumas colegas de turma, na época na faculdade, e surgiu uma oportunidade de dividir um quarto num apartamento, num prédio bacana, tinha até piscina no prédio, acho que tinha até academia. É que eu realmente não cheguei a frequentar a academia de lá, então acredito que tinha sim. Tinha piscina, que eu cheguei a frequentar umas 2 vezes durante toda a minha estadia lá. Então eu lembro que quando eu pensei no prédio, o que mais me chamou a atenção foi por ser um prédio bonito. Poxa, tem piscina, nossa, que legal. Eu nem olhei mais o resto. E o preço que eu vou falar para vocês agora era R$ 450 para dividir com essa minha colega de turma. Tudo incluso, né? O prédio já tinha tudo que a gente precisava. A dona do prédio morava lá também. A dona do prédio não, desculpa. A dona do apartamento, ela morava lá. E os quartos eram das filhas dela. Só que as filhas dela foram para outra cidade e ela alugou esses quartos, né, para meninas que também tinham a mesma idade das filhas, enfim. E ela alugou lá pra gente, ela era super simpática, foi uma experiência muito legal. De primeira, eu tive uma experiência muito agradável. O único porém nesse bairro é que ele era muito distante do meu trabalho. Então eu passava, juro, 1 hora só no primeiro ônibus. Eu entrava no ônibus, eu olhava o relógio. 1 hora depois eu estava chegando no terminal Parque Dom Pedro, aqui em São Paulo, para pegar um outro ônibus, que era mais por volta de uns 20, 25 minutos. Então, assim, eu passava muito tempo dentro do ônibus. Era extremamente cansativo. E esse já era num bairro um pouco mais longe, para mim, né, que trabalhava em um outro local. É mais longe. Então, assim, é isso que você tem que primeiro colocar na balança, né? Eu diria que quanto mais próximo do trabalho, melhor. Quanto mais próximo, melhor. Sério, confie em mim. Quanto mais próximo, melhor. Uma das coisas mais estressantes em São Paulo é lidar com tanto ruído auditivo e tanto ruído também visual. Você vê muita coisa, é muita propaganda, é muito marketing, é muita gente gritando, é muita buzina, é muita poluição. Então é poluição vindo de todas as formas, gente. Visual, enfim, auditiva. Você exala a poluição o tempo todo. Então, para o seu bem, para sua saúde, uma forma de se preservar também, morar perto do trabalho, já te faz assim, ó, adquirir muito potencial aí de vida. Para quem entender o que eu tô falando, né? Você não vai ter perdas como você teria morando longe. E depois dessa experiência, eu comecei a ficar de saco cheio de morar tão longe do meu trabalho.
e eu quis uma experiência mais descolada. Então eu optei por uma experiência que eu não aconselho a ninguém, que foi morar numa república. Eu dividi um quarto, era um, eu acho, não devia ser o quarto mais caro lá da república, mas era um dos quartos mais caros. Então eu dividia com mais uma pessoa apenas, dentro de um local com mais umas 30 mulheres. Era um local bem grande, assim, mas a cozinha era pequena, a sala era bem pequena, então os locais de lazer na casa eram muito pequenos, não tinha. Então, o que aconteceu? Eu entrei em janeiro, eu entrei em fevereiro, eu passei um mês lá e já entrou a pandemia e logo em seguida o lockdown. Então, eu não sei dizer se a minha experiência foi ruim por conta disso, mas entrar lá foi interessante no começo. Aí eu fui percebendo antes da pandemia que eu deixava coisas na geladeira e essas coisas sumiam, que tinha muita fofoca, muita intriga, muita picuinha dentro da casa. Mesmo eu não tendo muita amizade com as pessoas, eu conversava esporadicamente, às vezes até esqueci o nome das pessoas, mas eu percebia que tinha uma questão assim complicada na casa. Tinha também a questão que mais pesou pra mim foi que eu era muito sistemática pra dormir, principalmente pra dormir. Eu precisava da luz apagada pra dormir, eu tinha essa questão. E toda hora entrava alguém assim na área externa. Eu morava, né? O meu quarto era tipo no quintal, no fundo do quintal. Tinham duas casas, dois quartos no fundo do quintal. E aí no quintal ficavam as geladeiras e tinham mais ou menos umas 6 geladeiras lá. Então toda hora entrava alguém e tal, e aí ligava a luz e a minha janela, apesar de ter uma cortina, não cobria a luz e vinha bem no meu rosto, assim. Então eu fiquei passando por isso durante um tempo e tava me irritando, tá? Mas eu gostava de ter a companhia ali das pessoas, mesmo com esses poréns aí, era uma experiência interessante. Então eu fui indo até chegar ao lockdown. Aí a loucura chegou no nível, porque realmente as pessoas entraram assim na loucura naquele momento. Então, imagina um local com 30 mulheres, então assim, era muita coisa misturada e a gente ficou em isolamento. Então eu lembro que no começo o parque ainda estava aberto e a gente estava indo pro parque, de repente o parque ali também fechou. Eu morava na Vila Mariana, é um bairro muito legal em São Paulo, a Vila Mariana, e era perto do metrô na Rosa, perto também do Parque Ibirapuera. Então eu andava uns 25, 30 minutos para chegar nesse parque. O Parque do Ibirapuera é muito conhecido aqui em São Paulo, um parque enorme, muita diversidade lá dentro, muito gostoso. Então eu ia no parque, e de repente o parque não estava mais funcionando. Então eu fiquei sem saber o que fazer. Fiquei meio perdida. Depois disso eu fui morar com a minha irmã. Eu saí de lá, não fiquei mais. Dividi ali a casa com a minha irmã durante um tempo. Aí fui morar de novo sozinha. Tive a experiência de morar na Paulista, que é um local, nossa, é a Paulista, né? Um local maravilhoso. Todo mundo pensa na Paulista de uma forma muito privilegiada. E realmente é um local incrível. Mas hoje em dia eu vejo que é um local incrível para passear. Eu não penso mais em morar na Paulista. E eu vou dizer um dos pontos principais de morar na Paulista. Ponto positivo: localização, opção de comida, de fast food, de alimentos, mercado, tem que andar um pouquinho e tal, mas mercado também. Tem alguns mercados menores, mercado grande mesmo você tem que andar, não tem muito fácil. E, assim, eu digo hipermercado, né? Não tem. Mas aqueles mercados pequenos, mercado dia, enfim, mercados pequenos. E só que tem um outro porém. Tem dois poréns, na verdade. Que é o mesmo que é bom é ruim. Que você tem muita opção para gastar. Ou seja, você está sendo bombardeado o tempo todo a consumir alguma coisa, porque é muita opção de consumo lá. Então, se você precisa economizar, precisa, enfim,
e talvez não tenha tanta disciplina com isso, lá não é o local indicado, porque você vai estar sendo estimulado o tempo todo a gastar com maquiagem, com roupa, com comida, principalmente. Tem muita comida diferente, gostosa, e você fica ali tentado e você quer pedir. Enfim, lá foi um dos locais onde eu mais consumi fast food em todos os locais que eu morei, pelo fácil acesso. Eu não consegui me controlar muito lá. Eu cozinhava de vez em quando só. Então, lá minha saúde foi. Depois de morar na Paulista, tá, mais um ponto negativo. Se eu não falasse aqui, alguém iria comentar, é o barulho. Todo local ali pela Paulista tem reforma, tem construção, estão quebrando a rua, é buzina de carro, é muita gente. Então, às vezes você sai para dar uma descontraída de casa e você volta mais cansado do que você saiu. No sentido de esgotamento mesmo mental. É um local que exige muita atenção e por ter muitas pessoas, de ter muito carro, você está o tempo todo lidando com muita coisa. Então você cansa. Tem shopping perto, tem muito shopping. Só onde eu morava, eu podia ir andando rapidamente para 3 shoppings diferentes. Eu cansei de shopping. Hoje, nesse bairro que eu tô, ainda tem shopping perto. Eu raramente vou. Eu fui no comecinho, depois nunca mais fui. E vou contando, né? Mas assim, se você trabalha ali perto, vai valer a pena morar na Paulista, né? Fora que é um local onde você vai fazer amigos, né? É mais fácil você fazer amizade ali. Claro, se você for uma pessoa tímida como eu, mas, né? Você vai fazer amigos, mas você talvez não faça tantos como você gostaria, né? Eu, quando fui morar lá, eu fiz 2 amizades, né? Que eu tenho até hoje. Uma é minha amiga até hoje. Então, assim, são experiências legais. Até para dividir quarto, eu diria que é mais legal ainda lá para dividir quarto. Até mesmo porque lá o aluguel é em torno de R$ 4.000 um apartamento lá na Paulista. Então, uns 4.000 com condomínio. Na época que eu pesquisei, né? Mas hoje em dia, pode ser que tenha mudado. Então, só que na Paulista, o aluguel do quarto era 1.350. Então, se vocês separarem, eu fui quase que dobrando o valor, né, que eu pagava no aluguel. Eu não sei como, mas assim, graças a Deus, as coisas vão se desenrolando com o tempo e aí você vê que você pode dar um passo além, você vai dando. Mas primeiro você dá um passo de fé, viu, gente? Porque comigo eu percebi que eu fui meio me jogando e aí ia dando certo, mas se eu tivesse um pouquinho de medo, ou melhor, porque medo eu tinha, mas se eu tivesse sido dominada por esse medo, eu não teria tido nenhuma dessas experiências. Depois da Paulista, eu percebi que com o valor que eu pagava no quarto, eu podia pagar um lugar legal para mim, né? Então, eu decidi, junto com uma prima minha, dividir um apartamento com ela. Então, eu aluguei um apartamento e ela, junto comigo, a gente dividiu todos os gastos. A gente entrou para esse apartamento, cada uma tinha seu quarto, tinha cozinha, tinha sala. Então, assim, foi muito gostoso, principalmente saber que eu tinha um lugar, assim, que era meu. Depois de ter passado por tantas experiências, né, de dividir casa, assim, com pessoas que você não conhece, não tem intimidade. Com o tempo você vai criando, mas até você criar é um processo. Então, eu já tava com alguém ali que, poxa, minha prima querida, então já tava ali confortável. E foi bom, foi muito boa a experiência. Mas aí vem uma outra dica, gente. Bairro. Eu fui para um outro bairro. Eu fui para o bairro da Luz. O bairro da Luz é um bairro maravilhoso de localização. Você tá no centro. Ali você vai para qualquer lugar em no máximo 30 minutos. Eu ia para Paulista em 30 minutos. Nossa, gente, eu ia para qualquer lugar, eu contava 30 minutos e dava 30 minutos.
Uau! Então eu realmente estava no centro ali. É bem um local bem centralizado mesmo ali, nos melhores locais de São Paulo. Porém, e aí não é só isso, né? A Luz, ela tem acesso de metrô e trem para todos os locais. Então, nossa senhora, é muito fácil. Porém, tem outra coisa. O bairro da Luz, né? Não sei se você conhece, mas era a antiga barra atual Cracolândia. É um bairro que não é residencial, entendeu? Ele tem uma pegada comercial. É um bairro bem mal cuidado, muita sujeira na rua, muito lixo na rua. E, e tem uma concentração de usuários de drogas ali também. Então, eu me sentia muito insegura naquele bairro. Chegou um momento em que eu tava super feliz com o apartamento, mas eu não tava feliz com o bairro, com as experiências que eu podia ter naquele bairro, porque aquele bairro me oferece. Na Luz, não me oferecia nada, porque eu não tinha academia perto, não tinha mercado grande, tinha uns mercados pequenininhos, e até para ir no mercado eu ficava insegura, eu tinha medo, porque chegava no final da rua sempre muito vazio, aí tinha umas pessoas ali paradas, meio estranhas, observando, então eu ficava sempre insegura de sair e ir para outro local. Então, aquilo começou a pesar muito em mim, e eu passei um lockdown lá. Então, no lockdown, esse apartamento que eu ficava, tinha outros na frente, né? Então era um complexo de apartamento, de prédios ali. Tinham pelo menos 6 prédios ali naquele pedaço. Eram os únicos da rua, mas naquele pedacinho estava concentrado bastante prédios. E durante a pandemia, gente, eu acho que muita gente passou isso nos locais que morava, mas eu escutava muita violência doméstica. E você escutava na janela, você não sabia de onde estava vindo, mas estava vindo de algum apartamento, alguém gritando muito e batendo em alguém, aquela confusão. Então eu fiquei muito, caraca, meu, o que tá acontecendo? Eu ficava assustada, eu ficava com medo. Então eu comecei a ficar com medo a ponto de sempre estar com alguma coisa no ouvido pra não escutar. Sério, chegou a esse nível. Se não era isso, eram pessoas que no meio da rua começavam a gritar. Tiveram várias situações assim envolvendo polícia na rua, então era algo bem desconfortável também. Então, assim, foi um ótimo local, eu vi que eu acertei em questão do apartamento, mas não o bairro. Então, assim, acho que o bairro pesa muito nas escolhas de todos os locais, gente. Depois desse local, eu vim pra cá. Decidi morar sozinha, decidi morar aqui nesse bairro. E foi muito sem querer que eu descobri aqui. Minha irmã mora aqui perto, mas eu nunca vi assim aqui como uma possibilidade. Onde ela mora é mais longe do metrô. E eu não, fora que era quase o triplo, né? Ela paga de aluguel quase o triplo que eu pagava lá, né? Então eu não tive muito interesse na hora de vir pra cá. Só que eu comecei a pesquisar e eu comecei a encontrar alguns locais com valor que era um pouco maior do que eu pagava, mas estava dando para eu pagar. E aí eu comecei uma experiência de ficar pesquisando, já me projetando, o que eu queria fazer, o que eu queria ter no bairro. Comecei a pensar, gente. Isso é muito interessante. O que você quer ter nesse bairro que você vai morar? O que ele precisa ter para você se sentir bem, se sentir acolhida? No meu caso, eu precisava ter locais e atividades para me exercitar. Tinha que ter um parque. Isso foi algo que eu coloquei assim, topo. Preciso ter um parque, eu preciso ter contato com a natureza. Mas tem que ser um parque onde eu me sinta segura de entrar, de ficar. E perto, né? Mercados. Tem que ter mercados perto. E tem que ser perto do metrô. Cara, eu encontrei um lugar que fechou tudo as lacunas que eu precisava preencher. Como eu encontrei aqui, aí é um mistério que a vida, sei lá.
Eu vim visitar um outro apartamento do outro lado da avenida aqui. Cheguei no prédio, a corretora se perdeu no caminho. Eu entrei dentro do prédio, conversei lá com o porteiro e ele me deixou ver o apartamento. Eu subi para ver o apartamento, ele tinha chave, ele não poderia fazer isso sem o corretor, mas ele viu ali a minha situação e ele deixou eu entrar para ver e eu não gostei do apartamento. Eu me senti dentro de uma caixinha, dentro de um ovo, ou dentro desse apartamento. Então eu saí e era para voltar pro trabalho. Era para eu ir pro trabalho. E aí eu, não sei, me deu uma vontade de andar pelo bairro, gente. E eu comecei a andar. E eu via toda hora placas de uma imobiliária. E eu falei, nossa, essa imobiliária, eu tenho que entrar em contato com ela. Aí eu até cheguei a pedir um cartãozinho num dos prédios que eu fui, eles me entregaram um cartãozinho da imobiliária. Eu guardei na bolsa, tá, continuei andando. De repente, eu encontro qual é a imobiliária? A imobiliária. E eu falei assim, olha, eu entrei sem compromisso e tal, mas eu tô procurando um apartamento aqui perto com até esse valor. Eu falei pra até 1.800, alguma coisa assim que eu falei. E aí ela achou lá no computador um apartamento e não tinha quem me trouxesse aqui pra ver. Porém tinha um senhor, e esse senhor, ele falou assim, ó, eu sou capitalizador de imóveis, ou seja, eu capitalizo imóveis aqui para imobiliária. Mas eu conheço esse apartamento, ele é aqui pertinho, eu que captei ele. Eu vou lá te mostrar. E a gente veio conversando e tal, eu fui me sentindo super à vontade no bairro, super. Eu atravessei a rua, entrei aqui nesse apartamento. Tinham 2 apartamentos aqui. Um mais atual, reformado, e outro que era esse, que é mais antigo. Esse aqui é bem antiguinho. Ele tava 1.450 e eu senti de pedir para uma proposta de 1.350. E de aluguel, né? Tinha mais 350 de condomínio. Aí acabou que eles aceitaram a proposta de 1.350 e eu fiquei neste apartamento. Tudo foi correndo muito bem, né? Eu consegui entrar aqui e tudo, gente, foi se encaminhando aqui dentro, assim. Foi uma coisa muito extraordinária para mim. Eu já tinha cama e tinha guarda-roupa. E eu tinha o fogão. Era só o que eu tinha. Como aqui é um prédio muito grande, tem 21 andares, são muitos apartamentos. E vive acontecendo de gente se mudando e tal, então às vezes eles estão vendendo os móveis por muito barato. Então eu comprei uma máquina de lavar por R$ 500, eu comprei uma geladeira por 270. Foi assim, tudo foi se encaixando, eu consegui, graças a Deus, completar tudo aqui em casa. Então assim, para você fazer a sua mudança, você precisa considerar algumas coisas. O bairro, o que tem nesse bairro. É importante você visitar esse bairro, andar nesse bairro, passear. Pega um dia para andar nesse lugar. Ai, não tenho tempo. Pega domingo, não importa. Pega, você precisa sentir o bairro, gente. Se eu tivesse feito isso nos outros locais, talvez eu não tivesse ficado com esses apartamentos, com esses quartos que eu aluguei antes. Então, assim, a gente às vezes se impressiona muito com o primeiro contato, mas não analisa bem, né? O que aqui tem para me oferecer? Eu gosto de parque. Aqui tem um parque próximo. Eu gosto de fazer academia. No caso eu faço Kung Fu aqui perto, mas podia ser academia. Eu também fiz aula de dança do ventre aqui perto. Eu andava uns 30 minutos, mas era perto, eu podia pegar um ônibus, chegava em 10 minutos no máximo. Enfim, possibilidades, mas era tudo perto, gente. Tem outras coisas nesse bairro que até hoje, um ano depois, eu não explorei ainda, porque eu ando muito pouco aqui. Mas é isso. A minha dica, além da minha história estar sendo contada aqui, a minha dica é o que você está procurando?
Responda isso. O que precisa ter nesse apartamento, nessa casa? O que precisa ter nesse bairro? O que esse bairro transmite para você? E aí você vai até o bairro. Eu descobri aqui, por causa de uma cliente, eu fui até a casa de uma cliente aqui próximo. Não é aqui próximo, é um pouco distante mesmo, mas eu amei o bairro. Eu amei. E ali eu plantei uma sementinha já. Porque eu andei no bairro, tudo, né? Eu senti uma coisa diferente, assim. E aí, depois disso, eu fui trazida até aqui. Então, eu vim até aqui e fui trazida até aqui. É toda uma coisa, assim, que vai se mesclando, né? Então, confia na sua intuição. Todas as situações em que eu fui afobada para estar num local onde tinha um desespero em cima de mim, assim. Ah, eu preciso me mudar. Ah, eu tenho que ir. E aí, eu pesquisava. Todas as vezes que eu fiz isso, foram momentos onde eu me arrependi depois. Então, sente, vai com calma, vai até o local, pesquisa, vai diretamente com as imobiliárias. Se você tem intenção de alugar um local, vá nas imobiliárias próximo do bairro que você pesquisa, vai até elas pessoalmente. Presencial é muito melhor de dar certo. E para alugar quartos, uma outra dica que eu tenho é você pegar e pesquisar no Facebook. O Facebook tem várias páginas de aluguéis de casa, aluguel de quarto, para você alugar com outras pessoas. Lá é o lugar para isso. Aluguel de quarto São Paulo. Vai ter vários grupos, você entra, você se manifesta lá. Você fala o quanto você pode pagar, o que você está procurando, o bairro que você está procurando. E as pessoas vão te procurar, vão até você, entra em contato com o seu WhatsApp. Enfim, tem que se mostrar, gente. Tem que se colocar para isso acontecer. Então, essas foram as minhas dicas. Essa foi um pouquinho da minha história aqui em São Paulo. E é assim, gente, sempre tá mudando, sempre tem mudança boa. Eu adoro mudanças. Apesar de eu adorar mudanças, hoje eu faço com muita cautela, tenho mais cautela, não sou mais impulsiva e afobada como eu já fui antes. Então é isso que eu tinha para dizer para vocês. Agradeço para quem chegou até aqui no vídeo e digo para você uma coisa. Boa jornada, que você tenha uma ótima mudança, que você consiga achar o local perfeito para você, para suas experiências. Que você tenha muita atenção, muito cuidado e muito carinho com isso também. Um abraço, gente.